Bom, gente, vista aí a questão da variação da oferta agregada, a gente tem que a matéria da primeira prova se encerra aqui, tá? Aí vamos fazer uns exercícios, mas antes de fazer uns exercícios, vamos ver uns gráficos referentes a alguns assuntos que a gente comentou aqui nessa primeira parte da matéria, né? E aí, o primeiro gráfico, a gente tem o que? A gente tem a taxa anual de inflação do Reino Unido entre 1800 e 2019. A gente falou aí na matéria, relação entre nível de preço e produção nacional, que é a relação entre inflação e produção nacional, nível de emprego, salário nominal real, né? E vimos a visão clássica a respeito do funcionamento da economia. E aí eu mostro esse gráfico aí, mais do que curiosidade, a gente vê a inflação no Reino Unido, que na verdade para a gente não interessa muito, mas interessa para a gente pegar a questão da mentalidade clássica, né? Eu havia dito que os clássicos consideravam a época de Adam Smith, Davi Ricardo, né, lá por volta de 1800. Aí, esse gráfico a gente vê a taxa anual de inflação do Reino Unido entre 1800 e 2019. Então a gente está chegando lá perto, no começo do gráfico, aí, lá perto de Adam Smith, né? E na cabeça dos clássicos não havia rigidez ou havia muito pouca rigidez de preços e salários. O normal da economia era perfeita flexibilidade de preços e salários, era uma suposição deles. Agora essa suposição saiu da cabeça deles porque eles não têm conhecimento, não sabem como a economia funciona? Não. Olha a economia que eles viviam, olha a taxa de inflação no Reino Unido, naquele período lá, 1800, 1810, 1815, a gente tem que os preços oscilavam ali na esquerda, no comecinho do gráfico, dramaticamente. E oscilavam dramaticamente, não só no sentido da inflação, aumento de preços, mas também no sentido da deflação. Os preços caíam enormemente e de forma inesperada e às vezes persistente, né? Se a gente pegar ali o comecinho do período, deixa eu ver, se não me engano, por volta de 1815, 14 e 1820, foram 3 anos seguidos, né? 1814, 15, 16, se eu não me engano, e depois em torno dos anos 1820, foram 3 anos de profunda queda de preços, né? Então os preços aumentavam muito num ano, caíam muito em outro. E esse é o mundo que os clássicos viviam. Mas se você olhar a taxa de inflação anual, que às vezes era muito alta, em outros momentos era muito baixo, os preços oscilavam dramaticamente, de acordo com a maré do mercado, ainda ali por volta de meados do século XIX, essa oscilação dos preços começou a ser amenizada. A inflação começou a ficar a variação dos preços começou a ficar relativamente sob controle, né? Então, por volta ali de 1860, a taxa de variação dos preços ou a taxa anual de inflação, ela se tornou mais menor, né? Tanto no sentido da alta quanto no sentido da queda. Os preços passaram a ficar mais sob controle. Pode parecer bom, mas esse bom é justamente o surgimento da rigidez de preços e salários. Começou a surgir por ali, começou a surgir legislação, regulamentação de preços, sindicatos, regulamentação de trabalhistas, leis trabalhistas, salário mínimo. Se eu não me engano, o primeiro salário mínimo surgiu, por exemplo, na Alemanha por volta de 1860, ou era uma renda mínima, não tenho certeza. Mas esse tipo de política começou a surgir ali por volta de 1860. Na época de Adam Smith, Davi Ricardo, John Stuart Mill, ali no início, na virada do século XVIII para o século XIX, não havia nada disso. Então eles considerarem que os preços oscilavam enormemente, quase que livremente ou perfeitamente flexível, não tem absurdo algum. A rigidez que a gente vive no mundo atual, ela surgiu bem depois dos clássicos, então não cabe dizer que eles estavam errados, eles estavam certos, só que, e mais do que certos, eles consideravam a perfeita flexibilidade de preços e salários e sempre enfatizavam, se não fosse assim a coisa seria diferente, com certeza. E se não fosse assim, o quê? Se não houvesse perfeita flexibilidade, mas sim houvesse
rigidez de preços e salários, eles estariam num outro mundo e o mercado não se ajustaria, não ficaria a pleno emprego ou tenderia ao pleno emprego do jeito que eles consideravam. Só que eles viviam num mundo em que havia quase que perfeita flexibilidade e a expectativa é que a economia tendesse ao pleno emprego. Anos, décadas depois é que começou a surgir a rigidez de preços e salários. E aí você vê que ali por volta de 1860 em diante, a inflação ficou razoavelmente mais estável, né? Se você pegar o primeiro, tirando o início dos anos do século XIX, depois ali de 1860, o primeiro grande pico inflacionário foi a Primeira Guerra Mundial. Aí é guerra, né? Razoável que haja inflação, haja falta de produção e excesso de dinheiro. O governo vai tentar se financiar como dá. Então, ou a expectativa é que o governo venha se financiar como dá, curto e grosso, fabricar dinheiro. Então a inflação deu uma disparada. Mas logo depois da guerra, ali por volta de 1820, se eu não me engano, ou 21, já deu deflação, os preços já retrocederam um pouco, né? E a partir de então, ali por volta dos anos 20, houve deflação. Isso tem a ver com o padrão ouro, o retorno da Inglaterra, do Reino Unido ao padrão ouro. É uma história interessante, mas que não faz parte aqui do escopo da matéria, né? Mas, tirando aquele períodozinho ali de até fim dos anos 20, 1920, a partir de então, se você olhar o gráfico, é interessante, você vai ver que só teve inflação. Olha o que a gente falou ao longo do curso, né? O governo passou a utilizar a inflação como instrumento de política monetária, né? Instrumento de política econômica, e duas coisas. Primeiro, a inflação, se a gente pegar todo o século XX, aí a partir de 1935, 36, na economia britânica só houve inflação, isso é uma coisa. Deflação só teve uma única vez, que foi ali, se eu não me engano, 2009, 2010, no finzinho do gráfico. Única vez que houve deflação desde 1935. 70 anos, um após o outro, só havendo inflação. Isso é política deliberada do governo. Uma situação bem diferente do início do século XIX, né? Um ano dava inflação, outro ano dava deflação. Desde 1935, a Inglaterra, Reino Unido, só vem sofrendo inflação. Como é que pode isso? É política do governo, né? E a inflação às vezes é um pouco alta, alguns picos de inflação, mas normalmente a inflação tem se mantido razoavelmente baixa na Inglaterra. Porém, mesmo tendo uma inflação relativamente baixa, ainda assim, ano após ano inflação. Os preços vêm aumentando. Isso aí é fruto da questão da curva de Phillips, do uso da inflação como instrumento de política econômica, da visão keynesiana de ação ativa do Estado. No início do século XIX, não havia essa ação deliberada do governo de gerar inflação, né? Mesmo porque tem outras questões aí envolvidas, tipo política de padrão ouro, tá? Mas enfim, considerando esse gráfico aí, mostro ele para chamar atenção para a ideia dos clássicos. O que eles tinham na cabeça era aquilo ali no início do século XIX. No mundo de hoje a coisa é bem diferente, né? Inflação hoje em dia é algo que aterroriza o governo. O governo prefere fazer a inflação deteriorar salário real do que deixar ter deflação, e principalmente expectativa de deflação. Se na economia nós temos uma expectativa de deflação, o que você acha que as pessoas vão fazer? Certamente todo mundo vai guardar dinheiro esperando a deflação que as pessoas acham que vai vir, né? A queda de preço todo mundo acha que vai vir. E contra isso o governo adota essa política inflacionária deliberada, intencional. No início do século XIX isso não havia, os preços caíam e podiam cair e podia se esperar a queda de preços, tá? Mas enfim, com base nesse gráfico aí, a gente vai ver outro agora, que seria o índice de preço também na Inglaterra, desde 1800 para cá. A gente tem diferentes taxas de inflação ano após ano, mas no início do século XIX a gente tinha inflação num ano e deflação no outro. De lá para cá a inflação veio se desenvolvendo dessa forma que a gente está vendo. Mas se a gente pegar o índice de preços na Inglaterra de 1800 para cá,
como é que você imagina que evoluiu o índice de preços na Inglaterra? Na média, os preços na Inglaterra, tomando o ano de 1800 como base, digamos que no ano de 1800 ou 1799, o nível de preços na Inglaterra era 1. Se na Inglaterra o nível de preços na média era 1, então hoje em dia como que você acha que esse nível de preços evoluiu na Inglaterra? Isso a gente pode ver nesse gráfico aqui. Isso aqui é o índice de preços no Reino Unido entre 1800 e 2019. Considerando um produto que na Inglaterra, um produto médio, a unidade de produto nacional inglesa, uma cesta padrão de bens na Inglaterra custasse 1 lá em 1799, dado a variação de preços ano a ano, às vezes da inflação, outras vezes de deflação, mas ao final das contas, como que essa cesta de bens variou de preço ao longo do tempo? É isso que esse gráfico aí nos mostra. Se você pegar a Inglaterra, entre 1800 até por volta de 1913, se o índice de preço era 1 em 1799, em 1913, se eu não me engano, o índice de preço da Inglaterra era 1,13. Então, mais de um século de inflação e deflação na Inglaterra, ao final das contas, fez com que os preços em mais de um século tivessem subido apenas 13%. A inflação do Reino Unido em um século, em 113 anos, foi de 13%. Né? Então, é isso que esse gráfico nos mostra. E a partir de por volta ali de 1940, 35, é que o nível geral de preço na Inglaterra começou a subir, e a gente está com o nível de preço subindo dessa forma que a gente está vendo aí no final, um crescimento explosivo, exponencial, né? Isso aí não é o gráfico da pandemia de Covid que a gente está vivenciando no Brasil, não. É o gráfico do índice de preços no Reino Unido, né? Entre 1800 e 2019. E aí, com base nesse gráfico, não estou falando do Brasil, não, né? Na matéria, a gente falou curva de Phillips, uso de inflação como instrumento de política econômica, o governo querendo aumentar nível de preços para levar as empresas a contratar mais gente, o aumento do preço deteriora o salário real dos trabalhadores, o que permite às firmas contratar mais gente. Isso tudo é elaborado teoricamente na economia e na prática o governo implementa isso. Mas não vou nem falar do Brasil, vamos falar da Inglaterra, onde a inflação é baixa. Lá na Inglaterra, onde a inflação é baixa, o nível de preços se evoluiu dessa forma que a gente está vendo aí. Olhando esse gráfico, o que você acha que vai acontecer com os preços na Inglaterra para o futuro? O que você acha que vai acontecer? Lá para 2025, 2030, 2040, 2050, o que você acha que vai acontecer com o nível médio de preços na Inglaterra? Não estou falando do Brasil, estou falando da Inglaterra. Olha esse gráfico e me diga você, né? Dado esse gráfico, uma pergunta que eu fiz ao longo da matéria, volto a fazer aqui agora, é a questão de Friedman e Phelps, que a gente viu lá na curva de Phillips, né? Se o governo inglês, não estou falando do governo brasileiro, não, né? Vamos falar de um governo sério, um governo responsável, vamos falar do governo inglês, que é um governo que muito preocupado com a estabilidade monetária, como você pode ver nesse gráfico, né? A preocupação do governo britânico com a estabilidade, o poder de compra da moeda e do salário do trabalhador, né? Olhando o governo inglês, se ele se comprometer firmemente a combater a inflação, o que você me diria? Você confia no governo inglês? Você confia na libra esterlina? Você acha que a inflação na Inglaterra vai parar? Os preços vão estabilizar? Você se guardar 100 libras hoje no bolso, você tem garantia que para os próximos muitos anos o seu poder de compra dessas 100 libras permanecerá inalterado? O que você acha? Me diga você. Diferentes pessoas podem ter diferentes opiniões, né? Eu tenho a minha. Mas isso falando da Inglaterra. Se a gente pegar os Estados Unidos, certamente vamos ter uma situação parecida com essa. Mas é melhor a gente não pegar o Brasil, né? Se a gente pegar o Brasil, como é que você imagina que estaria essa curva aí, né? Mas enfim, mostro essa curva, esse gráfico, esses dois gráficos, né? Um vídeo que eu só expliquei dois gráficos, né?
Primeiro esse aqui, voltando nele, para explicar a mentalidade clássica, que não tem absurdo algum, só que o mundo mudou. Então, ok, a visão keynesiana também não é absurdo. Os clássicos não estão errados, Keynes não está errado. A questão é, o mundo funciona de um jeito, com perfeita flexibilidade ou com rigidez de preço. Na época dos clássicos havia rigidez, mas muito pouca. Hoje em dia existe flexibilidade, mas muito pouca. Você vai numa feira livre, os preços oscilam dramaticamente. Só que uma feira livre não representa a economia brasileira, né? Mas de qualquer forma, essa política inflacionária deliberada, intencional dos governos faz com que, por exemplo, na Inglaterra, o nível médio de preços tenha evoluído dessa forma. Em outros países do mundo, praticamente todos, a evolução é similar, só que para a Inglaterra, certamente é um dos países em que o nível médio de preços menos sofreu com a inflação. Até hoje, a moeda inglesa hoje, a libra esterlina, é a mesma moeda de 1800, libra esterlina. O Brasil hoje nós utilizamos real. Há poucos anos atrás nós utilizávamos cruzeiro. Antes utilizávamos cruzeiro real e utilizamos cruzado e cruzado novo. E antes do cruzado era cruzeiro de novo, né? Então o governo fez várias moedas para pagar, para as pessoas não perceberem como que os preços estão subindo, mas não dá para não perceber, né? Mas enfim, só chamar atenção para o problema da inflação ao longo do tempo e tomando a Inglaterra como exemplo, Reino Unido, tá certo? Aí ficamos aqui, valeu, tchau.